Olá, amigos! Tenho uma proposta para vocês. Você não conhece ainda a Rádio Chico Xavier? A Web Rádio? Você não sabe o que está perdendo. Acesse lá, você vai ter informações fantásticas sobre tudo que a doutrina dos Espíritos trata, palestras, histórias de Chico Xavier. Olha, é sensacional, eu recomendo. Você não sabe o que está perdendo. Eu não perco um programa. Tchau, gente! ChicoXavier.com está ao vivo, a sintonia do bem, com o programa Alegria de Viver. Programa este que tem como objetivo, como muitos já sabem, que é de falar de assuntos para aquelas pessoas que no momento estão com dificuldades existenciais, como inícios de depressão, falta de fé, uma tristeza que não sabe de onde vem, com pensamentos de que as provações ou as dificuldades que estão no momento são maiores do que suas forças, com ideações suicidas. Então os temas são justamente abordados no sentido de que possamos fazer com que essas pessoas voltem, né, à alegria de viver e assim poder, de alguma forma, né, positiva, ajudar essas pessoas. Uma boa noite a Luísa Marques, a Renato, a Ceci Costa, a Dona Érica, a Érica Nóbrega, a Sônia Conte, a Luísa Marques, já damos boa noite. Vamos ver, Ana Lúcia Santos Mota, muita paz, a Simara. Vamos ver mais quem está conosco. Pronto. Assim sendo, nós queremos avisar vocês que o nosso aplicativo, o oficial para o celular Android, já foi atualizado ontem. Está muito lindo, né, o seu visual e com várias funções, e pode ser baixado justamente no seu celular para Android. Ainda não temos a atualização para o iPhone. Então aqueles que já têm instalado no seu celular, só é entrar no Play Store e fazer a atualização. No entanto, aqueles que têm já o Radiosnet e usam no iPhone, poderá continuar com o Radiosnet e ficar com a nossa programação que fica 24 horas no ar. Pedindo também a todos que possam visitar o nosso canal do YouTube, assistir os nossos vídeos, ter acesso, fazer a inscrição àqueles que ainda não fizeram inscrição, porque isso vai nos ajudar de certa forma. Então, quanto mais acesso no nosso canal, melhor para todos nós, porque aí vamos dando uma dinâmica maior aos trabalhos. E a partir de ontem nós estamos sendo monetizados. Claro que vai depender do número de acessos que acontecem, né? Mas o importante é quanto mais acesso, melhor, que vocês divulguem o nosso canal, peçam seus amigos para se inscreverem, né? Assistam os vídeos, deixem aquela divulgação que o YouTube coloca, vocês assistam, possam até o fim, porque assistindo aquelas divulgações vai nos ajudar bastante, e aqueles que por algum momento podem até colocar o seu notebook ou o seu celular, né, ligado e rodando, né, desde que estejam desocupados, rodando os vídeos que se encontram lá no nosso canal. Então tudo isso é uma forma de nos ajudar. Então vamos ao tema de hoje, né, que é muito interessante, né? Nós tiramos do livro Rindo e Refletindo com Chico Xavier, escrito por Richard Simonetti. Essa é a capa do livro. Eu gosto muito de Richard Simonetti, né, porque ele trabalha os temas de forma bem clara, sem muito rodeio, e nós
temos um entendimento bem legal daquilo que ele quer falar. Então, o capítulo Músculos, né, da alma. E ele diz o seguinte, é uma pequena história. A jovem reclamava sofrer a perseguição de um espírito que não a deixava em paz. Ideias infelizes, sentimentos negativos, angústias, tristeza, denunciavam a presença da entidade malfazeja. E apelava aflita: Chico, não suporto mais essa pressão. Minha vida está se transformando no inferno. O que devo fazer para libertar-me desse obsessor que me deixa agoniada? O médium, com a delicadeza que sempre teve, que o caracterizava, respondeu bem-humorado: trabalha, minha filha, trabalha muito até desfalecer. Quando a gente desmaia de cansaço, o obsessor não consegue nos envolver. O comentário do médium lembra o velho ditado: mente vazia é forja do demônio. Quando temos o que fazer, afloram as tendências inferiores, favorecendo a sintonia com espíritos que nos perturbam. Nossa tarefa, portanto, é o trabalho que disciplina a mente, mantendo-a ocupada sem aberturas para as sombras. Na questão 683 de O Livro dos Espíritos, interroga Allan Kardec: qual o limite do trabalho? A resposta é surpreendente: o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. E é interessante realmente que aqueles que se dedicam a um trabalho, seja ele qual for, é o trabalho do estudo, do aprimoramento na vida acadêmica, é aquele que se aprimora no trabalho de fazer a caridade, é aquele que se aprimora no trabalho dos deveres da casa, ajudando os pais nas atividades, aquele que se aprimora diante do trabalho de fazer a caridade na casa espírita, ou seja, qual for a religião que elas possam seguir, nunca se vai abrir espaço para que entidades mais inferiores possam nos influenciar, né? Essa é a dinâmica da vida, porque quanto mais desocupados nós estamos, mais nossa mente vai vagar e vamos estar naquela faixa de sintonia com aqueles que podem nos fortalecer nesse sentido do não fazer, né? Do estar desocupado, do estar alheio às coisas que poderiam nos ajudar. Tirar você, leitor amigo, que o mentor mais parece diligente, representante dos patrões. Trabalhar até a exaustão lembra os primórdios da Revolução Industrial, no século XVIII, quando havia jornadas de trabalho de 16 horas, mal sobrando tempo para o repouso. Lembrando que Chico trabalhava 16, 18 horas por dia e nunca se queixou disso. Só segue. Não é esse o sentido de sua observação. O trabalho é toda iniciativa que representa atividade disciplinada. Ao escrever estas linhas, estou exercitando um trabalho de produção literária. Meus filhos, na escola, exercitam o trabalho de aprendizado. Serviçal doméstica, nos afazeres do dia, exercitam um trabalho braçal. O profitente da obra assistencial atende a família carente, exercita um trabalho filantrópico. O importante em favor de nossa estabilidade é estar sempre ativo, considerando que todo processo obsessivo tende a instalar-se na hora vazia.
Não é por outra razão que há nos hospitais psiquiátricos núcleos de praxiterapia, literalmente a terapia do trabalho, oferecendo ocupação aos pacientes, o que, associado à medicação, favorecerá sua recuperação. Quando falamos em influências espirituais, imperioso considerar que se há espíritos interessados em nos envolver e prejudicar, há também os que procuram nos ajudar. Quando nós colocamos em prática aquilo que nós estamos fazendo de boa vontade, seja lá qual for a situação, que seja no sentido de estar nos disciplinando para o ocupacional, os espíritos bondosos estarão nos impulsionando para justamente desenvolver aquele trabalho com muito harmonia e com muito amor. Mas se fazemos o contrário, não fazemos nada, estando de mente vazia, né, na ociosidade, nós estaremos sintonizando com aqueles espíritos que não querem o nosso progresso. E podem, por conta disso, nos influenciar mais ainda para que a gente possa manter uma vida de ociosidade. E nesse processo pode acontecer de justamente dar cabimento à questão da tristeza, da melancolia, do desprezo pela vida, e assim sucessivamente, até, de certa forma, a gente começar a ter um desprezo e achar que a vida não tem nenhum interesse para todos nós, né? E assim pode isso acontecer, uma influência até de algum espírito, nos incentivando para que a gente possa desistir dessa vida. É um caminho, isso pode acontecer, né, tranquilamente. Vamos seguir. E se os maus são atraídos pela ociosidade, os bons aproximam-se à medida que nos vejam ativos, principalmente quando cultivamos iniciativas no campo do bem, o mais nobre de todos os serviços. Quanto maior o nosso empenho em servir o próximo, mais ampla a atenção dos benfeitores espirituais interessados em nos utilizar como instrumentos para abençoadas tarefas em favor dos sofredores e de todos os matizes. Nós ouvimos, às vezes, e infelizmente, nós ouvimos pessoas que dizem que não vão fazer nada na casa espírita, onde quer que estejam, seja qual a doutrina está seguindo, que lá se encontram pessoas que lá dentro é uma coisa e lá fora é outra pessoa. Se nós temos essa intenção e alguma vez falamos em relação a essa questão, nós não estamos conseguindo separar o que é a doutrina, no nosso caso aqui, a doutrina espírita, e a pessoa, que é totalmente diferente. A doutrina espírita, ela é pura e tem todos os recursos necessários para orientar o nosso caminho para o bem. Então, se a gente começa a pautar a nossa vida e os nossos conceitos em relação ao comportamento de determinadas pessoas, nós estamos incorrendo em nenhum erro, porque estamos esquecendo. Se nós já temos essa percepção de ver isso no outro, então devemos já ter a condição de ver como nós devemos nos conduzir. Então, é muito importante separar justamente a doutrina espírita daquele, vamos dizer assim, entre aspas, dos maus espíritas e do mal cristão. Porque a doutrina em si só, ela é um cabedal de conhecimentos que vieram dos espíritos e ela não tem nada a ver com o nosso comportamento. Agora, o nosso comportamento tem tudo a ver com aquilo que nós estamos aprendendo. Porque quanto mais nós absorvemos conhecimentos da doutrina espírita, mais nos será cobrada, a nossa consciência estará mais vigilante em relação a
o nosso comportamento. Vamos ver se tem alguma colocação que é importante. Eu gosto de dar atenção às colocações. Ana Lúcia nos diz: noite de luz, com sua caridade de nos oferecer suas palavras e ensinamentos. A todos nós, Lúcia, Ana Lúcia. Todos nós estamos aqui nesse momento, numa interação, como se estivesse num salão, num grande salão, né, trocando vibrações, ideias. Isso é muito, muito gostoso. Dona Érica diz: isso é verdade. Nos ocupar para não darmos margem a essas influências, principalmente quando se trabalha no bem. E Luísa Medeiros coloca: vigiar os pensamentos também é necessário. Perfeito a colocação. Isso é fundamental, Luísa, realmente. Vigilância. Vigiar e orar, disse Jesus, né? Uma boa noite a Ilva, que entrou agora há pouco. Érica diz: sempre temos espíritos do bem nos ajudando quando estamos com o pensamento elevado. Ela nos dá toda a diretriz de nossa vida. Ela está falando em relação à doutrina espírita. Então, nós devemos também ter a consciência de que os espíritos não querem e não vão encontrar trabalhadores perfeitos aqui na Terra, principalmente nesse momento evolutivo em que nos encontramos. Mas eles querem pessoas que estejam dispostas a fazer o trabalho no bem. Se isso acontece, eles vão investir, eles vão incentivar, vão nos dar tarefa, porque nessas tarefas nós vamos construindo uma solidez espiritual, né? Aquela questão, nós estamos exercitando a nossa musculatura de serviço para o bem, e eles investem em relação a esse sentido. Vamos ver mais aqui. Por isso, a par do tratamento espiritual com passes magnéticos, sim, quanto maior o nosso empenho em servir o próximo, mais ampla a atenção de benfeitores espirituais interessados, tá vendo? Em nos utilizar como instrumentos para abençoadas tarefas em favor dos sofredores de todos os matizes. Por isso, a par do tratamento espiritual magnético, com passes magnéticos, reuniões de desobsessão, vibrações, orientação de leitura, cursos, é fundamental que o Centro Espírita crie uma estrutura de serviços em favor da multidão carente e sofredora, que constitua boa parcela da população em qualquer cidade. E que se vincule a esse serviço as pessoas que se queixam da falta de motivação, apáticas, depressivas, comprometidas com a inércia. Abençoada seja a exaustão física que venhamos a experimentar nesse empenho a situar-se como vigoroso exercício que fortalece os músculos da alma, habilitando-nos à resistência a incursões das sombras. Poderíamos perguntar por que Ivan trouxe esse tema em um programa que é dedicado justamente a assuntos a respeito daqueles que de alguma forma se encontram naquela perspectiva de desistir da vida. E temos a dizer que tem tudo a ver, porque o trabalho incessante no bem, né, o trabalho ocupacional, seja qual for ele, seja como nós falamos no início, e Richard Mandato reforça aqui, na questão no trabalho do ganho do pão de cada dia, quando é feito com alegria e harmonia, seja no trabalho do filho que está exercitando a instrução na escola, seja as atividades no lar,
seja as atividades na caridade do bem, seja as nossas atividades diferentemente daquele que nós fazemos corriqueiramente no nosso lar e no nosso trabalho, dedicar tempo para também fazer a caridade, e se somos espíritas, ajudar em algum trabalho, seja até mesmo nas vibrações durante as reuniões públicas, essas vibrações e essas preces nossas são utilizadas pela espiritualidade maior para ajudar aqueles que precisam mais do que nós. Então nós temos uma linha de trabalho imensa, para não dizer infinita, que pode nos ajudar a não nos colocarmos no sentido da inércia e da vazão, para que espíritos no mesmo nível possam se aproximar de nós. Então devemos justamente estar sempre com a nossa fé pulsante, a vigilância, como Dona Luísa falou, dentro de nós, a vontade de querer trabalhar, a vontade de viver, para que os espíritos amigos nos incentivem, encontrem campo para se aproximar de todos nós e nos ajudarem. Então tem tudo a ver justamente com a questão do programa de hoje, porque tem no trabalho justamente os recursos que precisamos para não estar pensando coisas que não devemos. Aparecida Pinto coloca: por que tenho sonhos com parentes falecidos ou desencarnados? Vamos fazer um parênteses em relação, é bom a gente nunca deixar ninguém sem resposta. Quando eu tiver alguma coisa para dizer, então falarei. Quando não, eu pedirei licença para anotar e estudar o tema, e assim no próximo programa nós estaremos discutindo, ou darei justamente a resposta lá no MSN. Mas Martim Peralva fala que nós temos alguns tipos de sonhos. São aqueles sonhos corriqueiros, vamos falar numa linguagem não muito mais corriqueira nossa, para que a gente possa ter um entendimento. Nós temos aqueles sonhos habituais, que geralmente retratam a nossa vivência daquele dia. Naquele dia são os sonhos normais, que servem mais como uma catarse, para que é justamente relacionada a todas as tarefas, vamos dizer assim, que nós realizamos durante o dia. Existem os sonhos espirituais que ele fala, onde nós recebemos a visita, ou nós vamos visitar, parentes, conhecidos, amigos, que nós tivemos afinidade aqui quando eles estiveram aqui. São os encontros lá no mundo, no plano espiritual, com estes. Então esses sonhos, quando nós temos esses sonhos com essas pessoas desencarnadas, esses parentes, é porque realmente houve ali um encontro, houve um encontro espiritual com estes amigos, pela misericórdia de Deus, pela permissão dos amigos espirituais, que eles estavam também com as condições necessárias para isso. Então é formulado um encontro ali espiritual, às vezes para matar a saudade, às vezes para trazer uma orientação, ou apenas ter uma aproximação, Então esses sonhos, geralmente esses sonhos com parentes desencarnados, são encontros espirituais que acontecem na realidade. E esses encontros são fantásticos, E deve ser isso que está acontecendo com você, Aparecida. Aí Dona Luísa, Dona Érica diz: realmente, eu gosto disso. Por isso vamos trabalhar no bem sempre, que não abriremos brecha para os espíritos que
não têm afinidade conosco, e até se aparecer que eles possam nos acompanhar para que possamos aprender juntos. Até mesmo no dia a dia, com as pessoas que cruzam por nós, podemos exercer a caridade, diz Luísa Marques. É verdade. E finalizando, o trabalho é o remédio justamente para tirar essas pessoas que estão na linha do desespero. Isso. Trabalho, o assessoramento dos familiares, daqueles que observam um comportamento diferente nessas pessoas. Então, todo um acolhimento de caridoso, de harmonia, de paz, para que possamos, com as nossas energias positivas, envolver essas pessoas e nessa teia bondosa de harmonia e de paz, trazer essas pessoas para a realidade da vida. Né? Assim sendo, que possamos aproveitar esses conhecimentos da noite que Richard Simonet traz para todos nós, esses comentários. Se Aparecida, se quiser mais detalhes sobre isso, nós poderemos remeter algumas conversas lá no inbox, né? Ou em um outro programa poderemos aprofundar, é claro, as suas dúvidas em relação a isso, mas geralmente é justamente encontros espirituais que são permitidos pelos mentores e a espiritualidade maior. Muita paz a todos, que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar, possa nos proteger, possa nos iluminar. Estaremos logo mais às 22 horas com o momento com Chico Xavier. Muita paz e muita luz para todos.